Bem, então boa noite a todos. Quem não me conhece, meu nome é Danilo. Essa é a minha segunda visita aqui ao Instituto Borborema. É sempre uma alegria muito grande poder estar aqui, aprendendo e me esforçando por partilhar também um pouco daquilo que eu tenho estudado, tenho desenvolvido na cidade onde eu resido, que é São José dos Campos, interior de São Paulo. Minha voz está muito baixa? Não? Tá boa? Tá. Se estiver ruim, vocês avisam aí, tá bom? Que aí eu... Então, o tema que eu gostaria de tratar com vocês, ele é de extrema importância para a atualidade, por uma razão muito simples. Foi varrido da face da terra. Assim, acabou. Isso não existe mais. O que nós chamamos de virtude. A virtude, ela desapareceu da face da terra. E, embora essa exposição, essa declaração que eu estou fazendo, possa parecer um pouco chocante, ela é real, tá? E exatamente por isso, eu gostaria de me esforçar por não somente explicar o conceito de virtude, mas principalmente aquilo que é uma reflexão pessoal minha, como que a gente pode ter uma vida que busque o desenvolvimento das virtudes, E você vê que está todo mundo tão perdido que o fato de você ter ou para si, ou você dizer isso para alguém, que a finalidade da sua vida é o desenvolvimento de virtude, já mostra que você não entendeu nada. E é por isso que eu sugeri, comentar um pouco da Ética Nicômaco. Na verdade, eu vou comentar aqui uma linha da Ética Nicômaco, que, acredito eu, eu acho que o Aristóteles fez isso sem querer, mas isso vale, talvez, mais do que o restante da obra, e que é a introdução. Então, na introdução da Ética Nicômaco, eu sinceramente não sei dizer por que a obra chama Ética Nicômaco, porque o Aristóteles teve um filho que chamou Nicômaco, mas o pai dele também chamou Nicômaco. Então não dá para saber quem que ele estava querendo homenagear quando ele disse a Ética Nicômaco. Mas no início da obra, veja, se ele está falando de ética, ética vem do grego ethos, que quer dizer costume. A nossa palavra moral vem do latim mores. Então, ética e moral são a mesmíssima coisa. O problema é que, com toda a decadência intelectual, com todo o relativismo que nós estamos vivendo nos últimos tempos, as pessoas querem colocar ética e moral como coisas distintas. Como se a moral fosse um agregado de costumes tradicionais que eu herdei. E a ética, ela é a crítica da moral. Isso tem nada a ver. Tem absolutamente nada a ver. Ética e moral são a mesmíssima coisa. E, provavelmente, os 3 maiores tratados sobre moral que já foram escritos na história da humanidade é a Ética Nicômaco, sem sombra de dúvidas. A segunda parte da Suma Teológica, que Santo Tomás de Aquino só desenvolveu
por causa da ética Nicômaco. Então toda a estrutura da Secunda Secunde, que é a parte onde o Santo Tomás irá tratar das virtudes, ela é tirada da ética Nicômaco e, sem sombra de dúvida, a obra de moral mais esplêndida que foi escrita até hoje na história da humanidade, que é a Teologia Moral de Santo Afonso. Então ali você tem, né, a ética Nicômaco, a Secunda Secunde e mais ainda a genialidade do Santo Afonso, que foi doutor da igreja e ainda bilocava, né? Daí a gente vê o tamanho da virtude do homem, né? Então você tem um homem que bilocava escrevendo sobre virtude. Aí está ótimo. Aí está excelente, não é? Você tem uma alma de profunda oração, de profunda união com Deus, escrevendo sobre virtude. Aí sim está um sujeito que vale a pena ser escutado, não é? E eu estou falando isso não para você sair daqui e se propor a ler a Teologia Moral de Santo Afonso, né? Porque a primeira coisa que a gente deveria fazer para ler a Teologia Moral de Santo Afonso é aprender o latim. Depois é ter todos os pré-requisitos para estudar o Santo Tomás. Depois que a gente entender o Santo Tomás e não ler o Santo Tomás, né? Como é que eu sei que eu entendi o Santo Tomás? Simples. Se você gastar 3 anos da sua vida para ler a Suma Teológica, provavelmente você está entendendo o Santo Tomás, né? Meditando, linha por linha. Aí você está entendendo o Santo Tomás. Aí esse é o arcabouço que a gente tem para entender uma obra como o Santo Afonso. Mas, poxa vida, isso é um trabalho muito exigente. Pois é. Só que se uma alma, olha, aqui acho que deve ter uma faixa de 30 pessoas. Se uma pessoa aqui fizer isso, com certeza o conceito de virtude será resgatado da face da terra. Se uma pessoa fizer, né? Agora, se todo mundo aqui fizer, aí vai ser um carnaval de virtudes. Carnaval no bom sentido da palavra, se pode-se dizer assim, né? Então você vê, no início da Ética Nicômaco, Aristóteles ele diz um negócio assim que é aquele negócio que você ouve e aí você não consegue prosseguir na obra, entendeu? Que você lê, que você não consegue adentrar na obra. Que ele diz, veja, é uma obra de moral. Então você está achando que o indivíduo vai ensinar para você as condutas corretas. E ele vai fazer isso, né? Num sentido mais elevado, partindo de princípios mais elevados, né? Ele vai fazer isso. Mas ele diz o seguinte, que a finalidade do homem é a contemplação da verdade. É isso que ele diz no início da Ética Nicômaco. Então, quando Aristóteles ele diz isso, no início da Ética Nicômaco, o Aristóteles está querendo dizer para quem, né, lesse a sua obra, que você buscar virtude por virtude não é uma busca pela virtude e não vai te conduzir à virtude. O único jeito de você verdadeiramente desenvolver a virtude na sua vida é quando você dispor a tua vida para a contemplação da verdade. E na medida em que você for evoluindo, né, nessa busca pela verdade, nessa procura pela verdade, o que vai ocorrer é que vai ter um desenvolvimento das virtudes num nível ainda mais superior. Agora, o que você vê, né, atualmente, é que as pessoas estão perdidas. As pessoas estão perdidas. Para começar, né, quem tem uma certa noção de virtude, acha que virtude é praticar a castidade. Então, o que é virtude? Virtude é não ver pornografia, virtude é ser fiel ao matrimônio. Quem é solteiro é viver a castidade. Não é? Virtude é isso.
Então você vê, essa é a concepção de alguém que concebe a coisa como algo isolado. Sendo que a maioria das obras de espiritualidade, né, e até mesmo no curso de antropologia, nas entrelinhas, né, dá para você perceber isso, que se existe uma virtude que é mais difícil de ser desenvolvida do que a castidade, é a virtude da paciência. E às vezes o indivíduo ele acha que ele pode ser casto e ser um pavio curto. Então ele é casto, ele é castíssimo. Nossa, ele anda até com silício nas pernas, não é? O indivíduo é um fenômeno. Aí alguém, quando fecha ele no sinal, o indivíduo começa a reclamar, e ele buzina, e ele xinga, não é? Pois bem, isso é sinal de alguém que não desenvolveu a virtude. Porque a natureza humana, ela é um todo orgânico. É que nem a tua mão. Imagina que na tua mão, um dedo cresceu. Então essa é a castidade. Então você tem um dedo de adulto e uma mão de bebê. Você imagina o horror de um negócio desse? Né? Mas é exatamente isso que acontece quando as pessoas elas ficam querendo desenvolver virtudes meramente de um ponto de vista pontual. Não é? E não é essa a visão do Aristóteles, não é essa a visão do Tomás de Aquino. Então, juntamente com a castidade, você precisa desenvolver a virtude da paciência. Agora, como é que a gente desenvolve a virtude? As virtudes naturais, elas se desenvolvem de uma maneira análoga ao nosso corpo. Quem aqui faz academia, ou já fez academia, né? O indivíduo chega lá na academia pesando 30 quilos. Depois ele sai gigante, né? Pesando 80 quilos. Aí fica postando foto, não sei o que lá, né? Finalidade da vida do indivíduo. Mas como é que você desenvolve o teu corpo? Pelo esforço. Submetendo aquilo ao esforço. Constante. Não dá para ser uma vez. Não dá para ser duas. Não dá para ser três. E quanto mais você vai exercendo o teu corpo, mais o teu corpo vai adquirindo a capacidade de levantar mais pesos, de correr distâncias maiores. O seu corpo vai se adaptando a isso. Então, esta realidade que se dá na vida corpórea, ela também se dá na estrutura mais interior do ser humano. Então, como é que a gente desenvolve a castidade e a paciência? Fazendo atos castos, fazendo atos de paciência. Agora, a gente precisa ter um pouco de discernimento aí, né? Então quer dizer que se o indivíduo ele quer desenvolver a castidade plena, ele tem que entrar num lugar e se fechar num ambiente com 50 mulheres belíssimas de biquíni, né? Então aí ele vai ficar ali. Não é assim. Com o concupiscível, não é? Que é quem vai desenvolver a castidade, como é que a gente desenvolve a virtude? Né? Fugindo das situações de tentação. É assim que funciona. Porque você se expõe às situações de tentação, já era. Você vai cair. Agora, com a paciência, é o contrário. Com a paciência, você tem que olhar para aquele teu colega de trabalho que não entende nada do que você entende, que não estuda nada do que você estuda, que é insuportável. Você olha para a cara daquela pessoa, já dá vontade de você dar um soco na cara dela. É exatamente aquele meio pelo qual você vai desenvolver a paciência. E por incrível que pareça, isso não é descoberta nem do Aristóteles. Os próprios filósofos gregos, eles já desenvolviam isso. Tem a história de um pré-socrático, do qual eu não vou lembrar o nome agora, que ele estava em praça pública, pensemos nós, né? Se isso fosse conosco, né? Ele estava em praça pública e de repente o indivíduo começou a xingá-lo, mas a xingar mesmo, né?
Várias vezes, talvez alguém nos xingue uma vez, a gente fala, sim, eu mereço. Aí chega no outro dia, você, eu mereço. Aí no terceiro dia você fala, não, vem aqui. É você. Não é? O indivíduo não. Ficou sofrendo as injúrias o dia inteiro. Aí disse que ele se dirigiu para a casa dele e o indivíduo continuou atrás dele xingando. A hora que ele chegou na casa dele, ele pediu para um dos seus servos, por favor, escolte fulano de tal até a sua casa. Né? Isso é a virtude da paciência. Isso é a virtude da paciência. Além disso, existe uma outra virtude que a gente precisa desenvolver na nossa vida, que é a virtude da justiça. E qual é o meio natural de eu desenvolver a virtude da justiça? A virtude da justiça, né, ela vai ser desenvolvida na medida em que eu consigo enxergar a reta medida que deve ser atribuída a cada pessoa. Só que para você ter essa clareza, você precisa fazer um trabalho de castidade, ou de temperança, ou de paciência. Senão você não vai ser justo. Senão você não vai ser justo. Senão, a hora que você for analisar, você vai falar, não, aquele cara ali é um fanfarrão. Ele não. E nós iremos pecar contra a justiça. Agora, se tem uma coisa também que eu tenho enxergado isso ao longo do tempo, é que existe uma ligação muito grande com a justiça e os nossos deveres cívicos. Os nossos deveres cívicos reais. Então, o que eu vejo, por exemplo, quando nós temos uma situação polêmica, como ocorreu nesse ano, naquela menina, acho que isso foi realizado no Espírito Santo, a menina era do Espírito Santo, né? Menina de 10 anos, que ela engravidou por um estupro, né? E um médico foi lá, acho que foi no hospital, foi em Recife, né? E aplicou uma injeção de potássio no coração da criança. A criança morreu ali na barriga da mãe dela. Depois tiveram que induzir o parto para retirar a criança morta, sendo que em questão de semanas o mesmo procedimento poderia ser feito com muito mais segurança e salvando ambas as vidas. Isso foi feito e o Brasil assistiu isso calado. E por que o Brasil assistiu isso calado? Porque nós perdemos a noção de justiça. Ninguém consegue raciocinar que aquele bebê que não fala, que não tem condição nenhuma de se manifestar, que está dentro da barriga da mãe dele, ele não tem condição de fazer um protesto, ele não tem condição de fazer uma live no Instagram e falar, olha gente, não me mate, eu estou aqui na barriga da minha mãe e eu quero viver. Simplesmente aquela criança foi assassinada no ventre de outra criança e você vê uma multidão de católicos querendo defender uma situação dessa. Então o indivíduo que faz isso, ele é uma besta quadrada. Ele não entendeu o que é virtude. Porque como é que você pode ser casto? Como é que você pode ser paciente? Como é que você pode ser justo e apoiar uma tragédia dessa? Mas porque o conceito de virtude ele foi varrido da face da terra. Né? Então a pessoa ela acha que ela está lá, né? Ela é devota de São José Maria Escrivá. Eu faço a meditação do caminho de São José Maria Escrivá todos os dias, não é? E está lá apoiando um assassinato de um bebê. Essa é a tragédia. Essa é a tragédia. Só que isso não é uma coisa que
todo católico deveria perceber. Isso é uma coisa que todo ser humano deveria perceber. O católico mais ainda. O católico mais ainda. Mas não. Então aí essas coisas vão acontecendo, a gente fala, não, é polêmica, não é? Não vamos se envolver nisso. Tudo isso é o quê? É o teu egoísmo. É a tua falta de virtude. Porque você defender a vida de uma criança é uma justiça, é um direito universal. Então, quando aconteceu aquela situação, se o Brasil não tem capacidade de parar, deveria ter pessoas que conseguissem mobilizar o Brasil para que aquilo nunca mais acontecesse. Nunca mais acontecesse. Que nós sabemos que não é a real situação. Só que além da justiça tem uma outra virtude ainda, que é a virtude da prudência. E o que é a virtude da prudência? Na verdade, a gente só começa a adquirir virtude mesmo quando a gente desenvolve a virtude da prudência. E por quê? Porque a virtude da prudência, né, ela vai primeiro dispor a tua vida para a busca da verdade. E além de fazer isso, não é? Ela vai também fazer com que você, em cada circunstância da sua vida, você opere de maneira correta. Basta você analisar tudo que você fez hoje, desde a hora que você acordou. Você consegue garantir, deixa seu orgulho de lado, tá bom? Você consegue garantir que todas as ações que você fez, você acertou? Que você foi certeiro em todas elas? Né? Eu tinha um ex-colega de trabalho, né? Porque eu não trabalho mais nessa empresa. Uma vez eu perguntei para o indivíduo, mas do que você se arrepende na sua vida? Eu não me arrependo de nada. Falei, caramba, esse aí desenvolveu a virtude da prudência aos 7 anos de idade, aí ele nunca mais errou. Só acertou. Só acertou. Mas o que é isso? É o orgulho. Então, se a gente adquire a virtude da prudência, o que vai acontecer é que a nossa vida será disposta para a busca da verdade. E isso vai fazer com que as virtudes, elas se adequem a essa busca pela verdade. E no fundo, é isso o que o Aristóteles estava propondo na Ética Nicômaco. Agora, hoje, as pessoas querem fazer um curso, me desculpa, de 10 aulas no Instagram. Aprenda a desenvolver as virtudes. Ah, meu amigo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então você precisa seguir esse caminho. Senão, as virtudes não se desenvolvem, não se desenvolverão verdadeiramente na tua vida. Agora, tem uma outra coisa que ajuda muito a desenvolver a virtude. E que eu não sei porquê, alguma coisa que o Felipe disse na palestra dele fez com que eu chegasse a essa conclusão. Eu simplesmente não sei porquê. Mas isso não estava na minha cabeça e sentado ali veio. E eu falei, poxa vida, faz todo sentido. Que uma outra coisa que ajuda verdadeiramente a produzir as virtudes e que foi feito para isso é a constituição de uma família aberta à vida. É você casar e você não querer ter filhos, você ter um desejo no seu coração de ter muitos filhos. Só que esse é o primeiro ponto. Só que, além disso, você precisa entender que a finalidade da sua vida não é casar e ter muitos filhos. A finalidade da sua vida é a contemplação da verdade. Então você precisa estudar.
Ah, mas com filho não dá. Dá. O período que eu mais tenho estudado na minha vida é exatamente o período que Deus foi me mandando filhos. Quando eu era solteiro, eu era vagabundo. Era isso, porque Deus dá inteligência pra gente, a gente fica gastando a inteligência para ganhar dinheiro e virar gerente em multinacional, isso é vagabundice. Era isso que eu fazia. A vida de estudo veio na minha vida mesmo quando eu casei. Não é? E os filhos estão vindo. Graças a Deus já estamos no terceiro. Então, além disso, nós constituímos uma família, estarmos abertos à vida e entender que ter família não lhe dá o direito de não estudar. É exatamente porque você tem família que você precisa estudar, porque uma hora o teu filho vai olhar para você, e quando o seu filho olhar para você, você quer que o seu filho te enxergue como? Como um diplomado? Ah, o papai tem PhD em virtude. Tem PhD em virtude e vive me batendo. A criança vai pensar isso. Né? Ou você quer que o teu filho olhe para você, né? Eu entendi, eu ouvi isso há 6 anos atrás, e isso é um negócio que gravou na minha memória de uma maneira que eu falei, meu Deus, né? O buraco é mais embaixo, mas graças a Deus. E que eu ouvi é o seguinte: o que é educar um filho? Não é para você resumir, eu vou resumir em uma linha o que é educar um filho. Educar um filho é o teu filho chegar a você quando ele tiver 15 anos de idade e ele fazer uma confissão para você. Ele chegar para você e falar assim: papai, eu não sei dizer como, mas eu sei que as coisas são da seguinte maneira. Aí você pergunta para o teu filho: e que maneira é essa? É a seguinte, papai, eu não sei como o Senhor conseguiu fazer isso. Mas o mundo inteiro está errado e o Senhor está certo. Isso é educar uma criança. Quando você tiver essa confissão do seu filho, você fala: parabéns, você já pode sair de casa, você está pronto para o mundo. Porque é exatamente isso que a gente tem que fazer. Agora, quando você se depara com uma coisa dessas, a tua tendência é rejeitar isso. A tua tendência é negar essa realidade e falar: não, isso não é para mim. Eu sou muito simples. Na hora da promoção, ninguém é simples. Todo mundo quer ser promovido na hora da promoção. Na hora da promoção, todo mundo entra na sala do chefe e fala: olha, eu sou o melhor, eu sou o mais inteligente, eu sou o que mais produz. Na hora de estudar, todo mundo é simples. Sou simples, né? Então a gente tem a tendência de querer negar isso. De falar: não, isso não é para mim. Não é? Veja, a realidade da inteligência humana é uma coisa tão espetacular, mas tão espetacular, que nós olharmos para a nossa vida e falar que nós não fomos feitos para o estudo, né? Isso é uma ofensa. Isso é uma ofensa. É que nem você ganhar uma Ferrari e você falar assim: tudo bem, eu vou andar só até 10 km por hora. Né? Então você não precisa de uma Ferrari, você precisa de uma carroça, de uma bicicleta. Mas agora, se Deus te deu uma Ferrari, é para que você, né, corra mesmo.
para que você desenvolva a sua inteligência mesmo. Então, cada um de nós temos uma Ferrari dentro de nós. O problema é que ela está na garagem. Está tudo arriado, nem liga mais. Você tem que fazer primeiro a manutenção geral. É por isso que a vida de estudos, nos primeiros anos, ela é árdua. Ela é árdua, porque os primeiros anos é só desintoxicação. É só levar porrada. Não é? Coisas da vida, né? Num determinado tempo da minha vida, eu dei aulas de inglês. Só que eu não sabia quase nada de inglês. E porque eu tinha morado nos Estados Unidos, eu precisava pagar a faculdade. E eu não tinha noção do quão burro eu era, eu aceitei. E eu lembro que os 3 primeiros meses foi só porrada. Eu entrava na sala, todo mundo eu acho que eu era professor assim, que todo mundo falava, beleza, essa semana é semana de dar porrada. Aí eu entrava na sala, eu era mais novo, eu dava aula para pessoas mais velhas, um pouco mais velhas do que eu. Então já partia desse pressuposto que elas não me respeitavam e eu só tomava porrada. Aí eu fui estudando. Chegou no 4º mês, que maravilha, vem, pode bater. Agora eu aprendi. Então a vida de estudos, ela é assim. A gente vai levando porrada, 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 de repente a gente começa a ver um certo ganho. E isso, se levado coerentemente na nossa vida, juntamente com a fidelidade à vocação que Deus nos dá, sem ficar fazendo concessões, sem ficar dando desculpinhas, isso ajuda tremendamente com que nós possamos crescer na virtude. Sem nós deixarmos de olhar para a sociedade e entender quais são os reais problemas da sociedade e diante deles não dar as costas, isso vai produzindo a virtude em nós. Só que isso exige. Hoje tem os chamados crossfits da vida, não é? Que o indivíduo lá malha, quase morre depois do treino, né? Durante o treino. Pois bem, a vida intelectual, unido à vida familiar, unido à prática da justiça, isso vai fazendo com que a virtude cresça como um todo na nossa vida. Você não vai perder a virtude em 10 aulas, né? A aula que nós estamos dando aqui não é um curso para as pessoas adquirirem a virtude, pelo amor de Deus. Não falei isso, ninguém falará isso, e não será apresentado dessa maneira. É um curso para a gente entender a estrutura da alma humana. E entendendo a estrutura da alma humana, nós possamos ter condição de começar a desenvolver um trabalho de ciência da virtude. Uma verdadeira ciência da virtude. De uma maneira bem mais rudimentar, muitíssimo mais rudimentar, mas é aquilo que Aristóteles fez, que o Tomás de Aquino fez, que o Santo Afonso de Ligório fez. Deixa eu chamar Santo Tomás de santo também, né? Porque ele é meu santo de devoção, e se eu falar só Tomás de Aquino, fica feio, né? Tomás de Aquino e Santo Afonso. Santo Tomás fez. Então, todas essas coisas vão fazendo com que a virtude vá se desenvolvendo na nossa vida, na medida em que nós nos dispomos pela busca pela verdade. Pela busca pela verdade. Só que aí, o Tomás de Aquino, na Secunda Secunde, né? Eu não estou falando isso para desanimar ninguém não, tá bom, gente? Eu só estou falando isso porque é a realidade. O Tomás de Aquino, na Secunda Secunde, ele diz que essas virtudes que eu estou tentando me descrever aqui, né, elas são virtudes. A expressão que o Santo Tomás de Aquino usa é secundum quid. Então a gente pode dizer que são virtudes sob certo aspecto. São caricaturas de virtude. Aí o indivíduo fala isso, você fala, então tá bom.
Se aquilo que Aristóteles desenvolveu na Ética Nicômaco são caricaturas de virtude, o que é a virtude então? Aí Santo Tomás de Aquino começa a falar. E o que são as virtudes? Que Santo Tomás chama de simpliciter. O que são as virtudes absolutamente falando? As virtudes são aquilo que nos vem pela contemplação. Mas espera aí, o Aristóteles não falou na Ética Nicômaco que a contemplação da verdade é a finalidade do homem e é através disso que desenvolve a virtude? Pois bem, existem duas contemplações. Existe a contemplação natural, que vem pelo estudo, e existe a contemplação sobrenatural, que vem pela oração. E o Tomás de Aquino vai dizer que são essas virtudes que são muito mais sólidas, muito mais profundas do que as próprias virtudes que o Aristóteles desenvolveu. Então quer dizer que existe um outro meio de adquirir virtude. Como? Rezando. E isso verdadeiramente acontece quando uma alma ela se propõe a verdadeiramente aprender a rezar, ela cresce nas virtudes. Às vezes o indivíduo está lá e ele precisa fazer terapia para largar do sexo. Senão ele não consegue largar. Aí de repente ele assiste um vídeo do Padre Paulo, começa a se interessar. Começa a se interessar pela moral. O indivíduo vai lá, se confessa, começa a receber a Sagrada Eucaristia todos os dias e de repente, em 10 dias, ele abandonou o pecado e aquele nunca mais volta na vida dele. Enquanto que do outro jeito, ele estava lá há anos, já estava até tomando remédio e não consegue largar do negócio. Aí com um pouco de orientação espiritual, o indivíduo larga aquilo. Por quê? Porque existe um outro modo de adquirir virtude, que é o modo que vem pela oração. Daí você vai falar assim, então Danilo, beleza, vamos aprender a rezar. Aí a gente pula todo esse processo aqui e a gente adquire a virtude rezando. Aí é que tá. Sem virtudes naturais, não tem como você desenvolver uma vida de oração. Porque para você rezar, primeiro você precisa se tornar gente, humano. E essa é a tragédia da situação atual. Porque o conceito de virtude ele foi varrido da face da terra. Nós não temos seres humanos, nós temos bichos. Então você não tem só bichos que querem estudar, você tem bichos que querem rezar. Então você precisa primeiro, ou paralelamente ao trabalho da vida espiritual, desenvolver também um trabalho de virtudes naturais, e isso custa. Só que uma pessoa que busca desenvolver as virtudes naturais, pura e simplesmente pelo esforço dela, segundo o método do Aristóteles, e uma outra pessoa que busca desenvolver as virtudes pelo método do Aristóteles e com uma prática de vida espiritual, essa pessoa ela vai se desenvolver muito mais. Tanto nas virtudes quanto na própria inteligência. Existe um autor da Idade Média do qual eu nunca consigo lembrar o nome, mas eu lembro que ele falou. Ele disse que se você pegar duas pessoas que se propõem a estudar filosofia, e um é um pagão e o outro é um cristão, veja que ele está falando de um cristão da época da Idade Média. Não é simplesmente sou batizado, crismado e vou à missa aos domingos. Essa pessoa que desenvolve as virtudes, que desenvolve a filosofia, em 5 anos, o que ela vai demorar? Ele diz isso, em 5 anos, um católico praticante, vamos colocar nesses termos, né? Um católico praticante, com a mesma busca, ele desenvolve em um ano. Por quê? Porque essa pessoa, além da vida intelectual, tem uma prática de vida espiritual em paralelo.
E aquilo ali catapulta o desenvolvimento da inteligência e o desenvolvimento das virtudes. É como se as virtudes sobrenaturais fossem empurrando as virtudes naturais, falando, vamos que eu quero nascer, eu quero sair, então preciso que você se desenvolva. E, para encerrar a minha fala, se você tiver um grupo de pessoas que fazem isso, a coisa vai ficar de pé. Se você tiver um grupo de pessoas que possam buscar um desenvolvimento da vida intelectual desconectado de um desenvolvimento moral, então as pessoas vão se envaidecendo, achando que elas estão, no topo. O que vai acontecer é que essa instituição ela vai afundar. Essa instituição ela vai afundar. Eu não tenho tempo para explicar isso daqui aqui, mas é exatamente o que vai acontecer. O que faz com que as instituições elas permaneçam de pé e elas não rachem e elas não venham a ruir é o desenvolvimento das virtudes. Só que o desenvolvimento das virtudes, pura e simplesmente, não leva a nada. Nós precisamos entender que é um trabalho de desenvolvimento da inteligência. E quanto mais fiel a essa vocação, que é a vocação de todo ser humano, nós somos, tanto mais virtudes sólidas, se essa busca é reta, se essa busca é verdadeira, elas vão se desenvolver na nossa vida. Só que se além disso, a gente se propõe a ter uma prática de vida espiritual, as virtudes vão ser muito mais sólidas ainda. Muito mais sólidas ainda, E uma instituição como essa, ela não vai ruir, ela vai permanecer. Enquanto ela cultivar esse espírito, ela vai permanecer. Ela ficará de pé. Agora, quando ela começar a negar isso, tudo irá decair. Tudo irá ruir. Tá bom? Então, era essa reflexão que eu gostaria de fazer com vocês. Espero ter sido claro. Se não fui, estou aberto a perguntas agora. E obrigado pela atenção.